legal. Aí, Paula Nascimento, tá frouxo? Após um mês de silêncio, Damany volta a rebater Carol no Quebra-Power. Faz mais ou menos um mês que o Quebra-Power parou de ser exibido na TV aberta. Né? Isso em virtude de uma audiência lamentável, mas também de um problema que o Domini reagiu, né, de maneira extremamente agressiva num debate contra a Carol numa formação de DR. Aí, depois daquela semana, a Record tirou esse momento que, veja só o nome do quadro, Quebra-Power. É para ter tensão, é para ter, né, ali para a chapa ferver. E aí tiraram do ar esse negócio e desde então, praticamente, o Domini nunca mais tinha aberto a boca. Sim. Ele ficava ali, às vezes, com uma cara bastante, né, de poucos amigos, né, sempre encarando, sempre aqui, assim e tal. Mas ele conseguiu enganar muita gente nesse processo de parar de retrucar e se fazer de coitado. E ali, nesse período, não por acaso, ele ganhou muita torcida. Com base nessa estratégia, que foi uma estratégia que hoje muitas pessoas podem estar torcendo para ele por conta disso. Né? Que talvez se ele tivesse dobrado a aposta no ritmo agressivo que ele vinha seguindo, eu não acho que ele deixou de ser agressivo. Porque ele consegue ser agressivo mesmo sem falar nada. Agressivo no olhar, na postura, no quanto que fica parecendo que ele está sempre se segurando. Né? Eu acho que esse ímpeto não fugiu dele ao longo desse mês. Ele só parou de falar. E eu fiquei me perguntando, né, o que fez o Domini voltar a falar nesse Quebra-Power? E aí, o que eu pensei, não foi verbalizado por ele, mas eu cheguei a essa conclusão, é que ele pode ter tido, né, o resultado dessa DR como uma resposta de que, olha, tem gente do seu lado, né? Não foi só o fato, é uma soma, né? O fato dele ter voltado de algumas DRs, como essa última, em que ele não foi, mas a pessoa que ele gostaria que ficasse, a pessoa que ele gostaria que saísse, saiu. Depois que a DR foi formada, ele verbalizou isso, de que ele gostaria que o Cadu e a Cris ficassem, e muita gente achava que eles iam sair por serem plantas. Então, por isso aquela emoção, né? Quando o Cadu e a Cris voltam, que ele fica até abraçado ali numa lacuna da casa, parece um poste ali, rindo e emocionado. Acho que tem muito a ver com isso. Ele fala, agora eu tenho 2 resultados aqui. Eu voltei, o Eike, que é meu aliado, já voltou de DR também, e agora o Cadu e a Cris, que eu falei que gostaria que tivesse ficado, voltou. Então, acho que é uma resposta de que eu devo começar a falar mais. Não preciso ficar só calado. Deu certo o jogo. Voltou 2 vezes, né? Voltou 2 vezes seguidas, se eu não me engano. Sim. Eu tenho a impressão... Eu concordo plenamente com a Bárbara Sarin. Eu acho que ele estava nesse recuo da bateria, né? Viu que a harmonia tá indo, né? Que tá tudo indo para frente e tal. E aí aconteceu uma coisa que costuma ser a pior coisa que pode acontecer com alguém com algumas pessoas no reality show, que é o reforço positivo. Às vezes um pequeno reforço positivo pode arruinar a trajetória de uma pessoa, porque ele estava ali quietinho, agora se ele vai começar a falar, ele segurou muito. Tô meio torto aqui, ó. Aqui melhorou, será? Ó, aê. Ele tá um pouco... Concorda comigo, Bárbara Sarin? Ele segurou muito. Então a pressão, a chaleira, que já estava prestes a explodir, agora abriu aquele... Entende? Entende a imagem que eu estou tentando passar? Sabe a chaleira, que daí começa a fazer assim, ó. Ontem eu achei que a chaleira começou a fazer... E teve um momento, né, em que ele, na discussão ali com a Carol, acho que falou uma coisa que fez com que a Carol se chocasse um pouco do tipo, peraí, eu sei que ele fez todas essas coisas, estou contra ele, mas eu não achava que ele não tinha se arrependido de nada, assim. Mesmo ela falando que duvidou lá do pedido de desculpa dele, acho que ela acreditava de fato que alguma coisa fez com que ele entendesse que errou. Mas ontem ele deixou claro que, assim, ela mereceu ter ouvido aquilo que ele disse. Vamos passar por tudo isso, então, no detalhe, para que o povo brasileiro possa opinar também.
a respeito dessa situação, que é uma decisão. Ó, eu perguntei para André e Silvia na sexta-feira lá no Selfie o que eles achavam que ia acontecer se não tivessem segurado o Domi. E eles falaram, ele ia para cima da Carol. André e Silvia falaram isso na sexta-feira. E os dois estavam com muita raiva da Carol. É isso que eu ia falar. É uma opinião que é interessante de ouvir, porque é mais neutro, assim. Exatamente. Eles estão com um ranço muito grande da Carol e do Radamés. Exatamente. E eles também não suportam o Domini e a Adriana. Que, inclusive, eu achei que se eles tivessem tido essa postura mais ali no jogo, eles teriam se dado melhor. Com certeza. Né? Faltou... É que também, eu acho que assim, ó, ao mesmo tempo que eu acho que seria mais legal para nós que gostamos de assistir, eu não acho que mudaria em nada a vida deles. Porque, enfim... Até porque uma vez feita uma aliança, depois você é traíra, né? Não existe terceira via em reality show. E assim como não existe em lugar nenhum. As pessoas é um querem... lado, é outro, e é o meu contra o seu, e vamos nessa. Após um mês de silêncio, então, Damini volta a rebater Carol. Na dinâmica de ontem, o elenco precisava escolher quem eles querem mandar para fora do jogo. Aliás, a gente pode até criticar essa dinâmica da DR. Sim. A senhora já quer dar a sua canetada? Porque eu acho que é justo. Era assim, nós estamos faltando... Pô, estragou meu relógio, tá com outra... Cadê meu cachorro? Mas enfim, e tá analógico, eu não sei ver a hora assim. Mas, Bárbara, nós estamos dia 23 de junho, parece que acaba dia 10 o Power Couple. E aí os caras vão fazer... Eu acho que a cultura do jogo da discórdia tem que acabar em reality show. Virou uma muleta, virou um apoio muito simples e muito confortável para a produção do programa, que aí depois a gente fica reclamando de elenco, fica reclamando de história, mas virou um negócio que tá todo mundo já careca de saber como que funciona e as coisas se repetem. Dificilmente uma treta nova surge num jogo da discórdia ou numa dinâmica de apontamento. Aí você vê o jogo indo para um lado, um jogo indo para o outro, o jogo indo para lugar nenhum, o jogo fazendo aquilo outro. E aí você faz quem você quer fora do jogo, uma pergunta genérica que não vai trazer nenhuma emoção nova, além daquelas que a gente já conhece. Eu acho que nós precisamos superar essa história do jogo da discórdia. Novas dinâmicas precisam ser pensadas, novas abordagens, dramas reais, negócio de realmente perder dinheiro, ganhar dinheiro, vantagem, e não essa gincana eterna que acontece no Power Couple e em outros reality shows, com todo o respeito. Falta ali na produção, né, acompanhar o que eles falam diariamente na casa. Falou que não assistem, falou que não assistem lá na Record. Falta isso, falta eles observarem mais as conversas que rolam na casa, porque os próprios participantes vão dando deixas que podem ser usadas no quebra-power, né? Um assunto que tem sido muito falado nessa última semana, por exemplo, é sobre trairagem. A gente viu a Silvia e o André sendo eliminados pela torcida da Carol, acho que a gente pode até dizer isso, que a torcida da Carol se empenhou ali para que esse resultado acontecesse, muito porque achou que a Silvia e o André foram traíras. E na casa, isso também é falado, né? Não ali especificamente sobre Silvia e André, mas a Rayane, por exemplo, acha que a Carol foi traíra com ela, porque soube pela Silvia que falaram mal pelas costas. Então tá tendo essa história que poderia ser um enredo novo e a produção poderia colocar um foguinho ali para que isso, né, explodisse. E caso os participantes tivessem a oportunidade e não falassem sobre, aí a gente julga o quê? Estão sabonetando. Falam por trás, mas não falam cara a cara. A edição mostra um flashback. Agora, quando não tem isso, você vai no mais do mesmo, vai em algo genérico, o que a gente tem é um show de repetição, né? Então, os participantes só falaram coisas que eles já tinham dito em outras dinâmicas, em outros programas ao vivo. Eles mesmos se cansaram. Foram várias as vezes que um foi chamado para apontar o outro no quebra-power e diziam assim, eu não tenho mais nada a dizer. A Thalíria chegou a falar, tudo que eu tinha para falar eu já disse. A Wake falou, tá bom, não tenho mais nada para falar. Isso foi repetidas vezes com várias pessoas. Então é muito desanimador, né? Acho que a produção tem um poder ali, não é para usar só poder de esfera, não é para, sabe? Tem o poder ali de criar uma dinâmica que seja mais interessante, tanto para eles quanto para o público. Eu gostei. Eu gostei. Gostei. A ombudswoman. Gostei.
E concordo plenamente. Eu acho que essa possibilidade de desalinhar os chakras corretos é importante. E ontem foi excessivamente genérico. Né? Ontem foi excessivamente genérico. Se não fosse o Domini abrindo a boca depois de um mês, não teria nenhuma novidade. Olha que frase complicada. Não teria nenhuma Vamos novidade. depender de Domini, porra. Tá me entendendo? Isso não. Concordo. É porque o assunto é repetido também, mas pelo menos agora não É foi a uma Adriana novidade. falando, foi o Domini. Tinham que colocar na thumb, pelo menos, né? Mas ninguém clicou. Poxa vida. Ó, Carol e Radamés apontaram Domini. Então, só lembrando, né? Eles tinham que escolher quem você quer ver fora do jogo. Não, quem você quer mandar fora do jogo. Aí tinha uma almofadinha e eles Isso. jogavam pro outro lado, assim. Carol e Radamés apontaram Domini e Adriana, que preferiram não rebater os argumentos do casal. Domini e Adriana também escolheram Carol e Radamés. Os ataques foram parecidos com o que a gente tem visto ao longo do tempo no reality. Domini pediu desculpas mais uma vez para Carol. Abrindo aspas para ele. Fiquei calado 1 mês. E quando eu explodi, eu tinha 1 mês de engasgo. E talvez você tenha se sentido humilhada, porque nunca ninguém te falou alguma coisa que te fizesse prestar atenção. Porque todo mundo abaixa a cabeça para você. E eu fui a primeira pessoa que gritou com você. Ele se coloca como uma figura paterna. E ele fala como se ele Rigorosa, conhecesse a vida né? inteira da Carol, né? Eu fui a primeira pessoa. Ele convive com ela desde quando? Os melhores 2 meses do Domini foram os 2 meses que ele aguentou calado, pelo visto. Que é o primeiro mês que ele está se referindo e esse último mês que ele ficou também. Concorda comigo, Sim. Bárbara Sari? Porra, cara mala. Mas daí então ele... É engraçado isso, né? Que ele se coloca nesse lugar, assim, de um sábio, sabe? Do mestre Splinter, do cara que está ensinando alguma coisa. Ele está ensinando? Não. Ou ensinando o que não fazer, né? Só se for nesse sentido. E eu acho muito louco, porque eu tava assistindo isso e falando, nossa, ele tá sendo muito arrogante, né? Até ele falou em alguns momentos, eu queria ter uma troca com você de intelecto, eu queria te ensinar, você precisava saber ouvir, né? Em outras palavras, ele dizia isso, você não sabe ouvir ninguém. E aí as pessoas... Depois, vendo a resposta da Carol, que falou justamente isso que eu disse aqui, pô, você não me conhece lá fora, né? Você me conhece há pouco tempo, eu tive que abaixar a cabeça muitas vezes para poder ser a mulher que eu sou hoje. E aí as pessoas, às vezes na internet, falando, nossa, a Carol tá sendo arrogante por dizer isso. E não consegue entender que o Domini falou. O Domini antes. foi o arrogante. Que ele que tinha que ensinar, que ela que tinha que abaixar a cabeça para ouvir, que ela não abaixa a cabeça para ninguém. Então, assim, é muito louco como algumas coisas são interpretadas, né? É porque tem muita gente que tem alergia a quem sabe falar. A Carol sabe se expressar. E aí isso causa ela tá sei lá o quê, sei lá o quê. Olha o que o Domini falou. Mais importante que a forma, além dele falar quase sempre de uma forma muito agressiva, olha o teor do que ele fala. Eu explodi. Fiquei calado 1 mês e quando eu explodi... Por que explodiu? Eu tinha 1 mês de engasgo. Talvez você tenha se sentido humilhada, porque nunca ninguém te falou alguma coisa que te fizesse prestar atenção. Ou seja, não é o que ele falou, é que ninguém nunca tinha falado para ela, é que ela é mimada. Né? É que a vida dela foi fácil, segundo o Domini. Né? Que as pessoas aplaudiam ela, não sei. É um argumento estapafúrdio da parte do Domini. Não sei se a senhora concorda. Sim. E aí, ela questiona, né? Ela quer saber o que fez que ele ficasse tanto tempo calado. O que é que ele estava... Na verdade, não agora, né? Mas para ele ter explodido, já que ele disse que estava aguentando ali há mais de 30 dias para aquela explosão. E aí ele volta naquela situação que teve o Everton, né? Que foi levantada ali uma pauta racial. E que aí eu também acho completamente... ruim essa discussão, e aí eu coloco para os dois lados, porque eu já falei isso aqui, o próprio Everton pediu para que esse assunto não fosse mais falado ali na casa, e acho uma falta de respeito. O cara já foi eliminado, inclusive, e ficam 2 pessoas brancas debatendo o que é racismo, quem sofreu, o que fez, sabe? Um querendo culpar o outro, um querendo mostrar que é melhor que o outro. Eu acho isso um close completamente errado aí. E aí a Carol rebateu dizendo que Domini diz ser um homem inteligente,
mas ele não sabe o que ela já passou na vida. E que se hoje ela tem uma personalidade de uma mulher guerreira, é porque teve sabedoria de escutar as pessoas. Carol também disse que sempre teve dúvidas sobre a personalidade de Domini, porque sabia que quando ele explodisse, não iria medir ações e palavras. Aí de novo veio a história, justamente isso que a senhora estava falando, né, de racismo em relação a Everton. A Adriana negou que esse assunto tenha sido levantado por eles, mas foi, né? Porque, assim, eles podem não ter usado a palavra, e é até isso que a Carol fala, vocês não usaram a palavra, mas quando questionam ao Everton se alguém fez algo com ele, né, eu já fui e perguntei diretamente para ele. Acho que ela mostrou assim, eu tive coragem de tocar no assunto e ponto, né? A Adriana acusou Carol de pegar um momento isolado de Domini de explosão, aquele em que ele, segundo André e Silvia, partiu para agredir a Carol, ou seja, você pegou um momentinho só, foi um lampejo para marcar uma trajetória de 45 anos. A Carol acusou a Adriana de distorcer a história lá dentro e que já viu ela sendo dissimulada e a mãezona de todos. A Adriana disse que está sendo ela mesma no reality e que aqui fora só tem uma pessoa cuidando das suas redes sociais, porque entrou sem saber o que fazer e sem estratégia. Tem uma coisa que me irrita um pouco. Assim, ó, o casal Domini e Adriana, eles estão o tempo todo tentando se colocar numa posição de pobres coitados. A única estratégia deles, de fato, é essa. E o que me irrita mais ainda é que isso dá certo até hoje. Porque eles ficam é um papo, assim, chato, que não faz sentido com a realidade. Você pode gostar de um, de outro, de não sei quem, de não sei o quê, mas acho que o mínimo é reconhecer o quanto que foi absurdo aquele episódio do Domini. O mínimo. E eles lá dentro não reconhecem, e muita gente aqui fora não reconhece, e fica essa história emperrada. Né? Aí a Adriana vem falar que não, você foi só uma coisinha só, pô. Mas olha o que foi a coisinha. Os caras tiveram que segurar, foram 5 pra cima do Domini, porra. Tá me entendendo? E aí depois ainda, a Adriana vem com esse papo de eu sou apenas uma garota, eu não sei o que é reality show, eu tenho apenas uma pessoa cuidando das minhas redes. Veja só, eu sou uma pobre coitada. Não combina, né? Não a própria Carol joga isso na cara deles. Fala, cola, né? O Domini campeão de um reality. E aí a Adriana fala, mas faz mais de 20 anos e eu nunca participei. E eu acho que o que é legal a gente trazer também é que muita gente, talvez até que esteja assistindo, fale assim, não, mas eles se conheceram, o Domini pediu desculpa, ele sabe que errou. Mas eu acho que essa desculpa, ela se perde a partir do momento em que eles tentam justificar. Porque não é justificável aquela atitude. Então, quando eles começam a tentar achar um argumento, achar uma justificativa, e aí depois o Domini fala, não, mas eu fiz aquilo porque você mereceu, eu já estava ali há muito tempo com coisas para falar. Aí diz, então, que ele não se arrependeu, que ele não entende que aquilo está completamente errado, porque não tem justificativa. E aí, nesse debate, inclusive, a Carol pega e fala, então você acha que eu mereci ter sido chamada de todos aqueles nomes? E ela começa a listar os nomes absurdos que o Domini falou ali. E eles ficam ali meio perdidos, mas ainda tentando justificar, sabe? Então, eu acho que o grande problema está aí. Não é, pediram perdão, beleza. Mas fica justificando, pô. Veja só se essa é a declaração de alguém que se arrepende de alguma coisa. Você que está aí nesta agradável segunda-feira prestando atenção no Central Splash. Fiquei calado 1 mês e quando explodi, tinha 1 mês de engasgo. Ou seja, alguém fez com que ele explodisse. Isso. Ele foi uma vítima de um contexto no qual ele estava sendo, de alguma maneira, ali problemático, né? Tipo, estava numa condição ruim. Ele precisou explodir. Algo aconteceu com ele. E talvez você tenha se sentido humilhado porque nunca ninguém te falou alguma coisa que te fizesse prestar atenção. Porque todo mundo abaixa a cabeça para você. Ou seja, eu fui o primeiro a romper uma relação de medo que as pessoas têm com você. E isso faz de mim
tão importante para o seu desenvolvimento enquanto pessoa. Afinal de contas, eu fui a primeira pessoa que gritou com você. Ele inverte todo o jogo do que é a realidade das coisas numa posição em que a desculpa dele perde todo o sentido, que já não tinha, ninguém acreditava. E qualquer pessoa, assim, com o mínimo de bom senso, não botava fé naquela cena de desculpa que ele pediu, até pela postura dele posterior. Concorda comigo? Sim, porque não adianta. Você fala uma coisa e depois, nas costas, continua falando. É um pedido de desculpas inócuo. E que essa declaração no quebra-power deixa ainda mais claro que realmente ele acha que ele está certo. A Adriana acha que ele está certo. E nada... De todas as coisas que ele xingou a Carol naquele dia, que nós não vamos repetir aqui, porque senão o Canal UOL sai do ar. Essa que é a verdade. O Canal UOL sai do ar. E o que me pega, né? Quando ela questiona, ele fala que o que fez ele explodir foi desde aquela situação do Everton. Só que quando a gente volta para aquela situação do Everton, que até acho que é uma falta de respeito ali eles ficarem trazendo esse assunto, mas a discussão que rolou terminou com o Domini falando o quê? Pro Radamés tirar a mulher dele, que era uma chata da conversa. Então quem calou quem naquela situação? Foi o Domini que calou a Carol, pedindo para ela ser levada de lá. Então como é que ele, que estava com coisas engasgadas, por que ele não disse? Por que ele não seguiu aquele papo? Por que ele quis que a conversa tivesse finalizado? Né? É por isso que eu acho que nada justifica, principalmente aquela explosão que ele teve no ao vivo. E aí quando ele vem com esse argumento, porque antes você não me deixou falar, eu fiquei ali. Não, volta a cena. Quem encerrou a conversa foi ele, né? Exatamente, Bárbara Sani. Exatamente. A senhora está coberta de razão, na minha humilde opinião. O que você aí no chat acha? Os Dominers ainda estão conosco ou já largaram essa live? A gente quer ouvir a opinião de vocês. A gente gostaria de ouvir a opinião de vocês. Tá bom? E daí é engraçado que a gente fala uma coisa que é pura e simplesmente o senso comum do que é certo e errado, e aí vem mala chamar alguém aqui de hipócrita e militante. É muita doideira, né? É muita doideira. Às vezes eu fico impressionado com algumas pessoas aqui. Ô, Bárbara. Ó, a Maria Fraga falou que eu tô ficando chato, só porque eu tô falando uma coisa que é o óbvio. E porque o programa tá chato e repetitivo também, porque se tivessem novas histórias, a gente não estaria falando disso. É isso? É por isso que eu tô chato? Porque assim... A senhora tá falando que eu tô chato? Não, eu tô falando que Essa é a pior segunda-feira da minha vida. O que torna tudo chato é a gente repetir um assunto. E às vezes as pessoas falam, mas vocês estão perseguindo, vocês não param de falar disso, mas é porque não tem uma nova história no programa. O Quebra-Power de ontem foi sobre isso. Então não é que a gente está trazendo um negócio do capítulo tal e estamos relembrando. Não, foi ontem, né? Exatamente. Eu prefiro o comentário da Vani Morena, que falou, Chico, você é chato. Isso eu fico mais tranquilo, porque pelo menos não é um motivo pontual. Ô, Bárbara. A Zete Alves está perguntando, existem mesmo os Dominers? É só ver aqui no chat. É a galera que mais... Posso cravar uma coisa aqui? Pode. Domini vai ganhar esse programa. E vai ganhar com uma boa distância da Carol. Você dizendo isso, a gente já sabe que não ganha, então. Foi por isso que você falou? Não, é leitura. É leitura. De verdade, Domini vai ser o campeão do Power Couple. Infelizmente, mas vai ganhar. E vai ganhar, assim, fácil da Carol e do Radamés. Acho que a Carol vai ganhar. Ainda aposto na vitória da Carol, mas... vai ser uma disputa ali que não dá para nenhum lado falar, não, já está resolvido. Tem que votar mesmo, sabe? Porque tem chance dele levar sim. Mas... eu acho que ele vai ganhar. Bom, aí tivemos isso. Tem mais algum destaque Carol versus Domini que a senhora queira trazer aqui? Não, acho que foi mais... Carol fez uma boa apresentação ontem, na sua opinião? Porque eu vi a senhora no Twitter. A Bárbara, vocês podem falar qualquer coisa da Bárbara, mas a Bárbara ela é agnóstica em reality show. Ela sabe falar assim, não, eu gosto mais desse ou daquele, mas quando a pessoa manda bem, ela fala mesmo. Eu achei que a Carol deu aula ali. Desenvolva essa reflexão. Porque ela deu respostas muito firmes, né?
muito certeiras, daquele jeito dela, com uma boa oratória e tal. E eu não estou julgando a oratória em si, porque não é um curso de oratória, reality show, mas ela responde muito bem ao Domini. Então, os argumentos dele são muito fracos, né? E acho que alguns interpretam como, ela foi arrogante, mas para mim quem foi arrogante foi o Domini quando quis colocá-la num lugar de que, olha, você tinha que aprender comigo. E aí ela mostra também que a vida dela já foi muito difícil, que ela já baixou a cabeça muitas vezes. Ela até fala que para ela aprender tudo que ela sabe hoje é porque ela se juntou com pessoas inteligentes, ela sempre teve respeito. Ela falou sobre a carreira dela, sobre ter dado passos atrás, sobre ter servido cafezinho e ter deixado de fazer o que ela fazia para aprender com advogados, porque ela quis mudar de carreira. Então, ela falou bastante, assim, e acho que ela mandou bem ali. E ela realmente mandou bem. Ela chegou a falar, né, em algum momento do programa ontem, do lance dela ter uma inteligência que é o que eu sempre digo aqui, né? Se vocês todos são burros, não é culpa minha que eu sou inteligente. E ela conseguiu, acho que com todo esse discurso, deixar claro que, porra, o Domini quer ser o sábio, fala direito pelo menos comigo, né? Né? Não vem com essa não, cara. E teve até um momento em que ela fala, né, que ela sempre quis se juntar com pessoas sábias, com pessoas que ela pudesse aprender alguma coisa e que ela sempre viu também uma inteligência no Domini e por isso que no início ela ficou próxima dele, ele era top 4 dela e depois que ele ajuda daquela maneira foi que ela se afastou. E até isso explica um pouco das relações dela na casa, que ela não dá muito acesso para todo mundo, porque ela quer estar com pessoas que ela sente que vai agregar. Exatamente. Então eu acho que o Domini vai ganhar esse programa, infelizmente, até por conta disso. O pessoal tem cada vez mais ranço de quem concatena as ideias como a Carol. E fica um ranço muito grande, assim. Acho que quanto mais tempo essa história entre Carol e Domini sobrevive no jogo, é melhor para o Domini e pior para a Carol. Porque começa a ter essa questão do Domini se colocando como coitado, muita gente acreditando. Aí qualquer coisinha que a Carol faça, parece que se equipara às coisas ruins que o Domini falou, o que não é verdade, que não faz sentido. Mas eu acho que a história caminha por esse lugar. É o que me parece. Ô, Bárbara, vamos ver aqui, piriri, pororó. Vamos ler o superchat, que o pessoal tá animado, hein? Queria parabenizar todo mundo que tá com a gente aqui hoje, porque nós somos poucos e fiéis. Somos resistência. Nós somos é o central do pró, tá bom? Não, mas tá bombando, tá ótimo aqui, tá tudo certo. Nossa, eu não consigo mais ler, Bárbara. Mia Brasolim mandou 5 pila, obrigado, Mia. Eu quero mandar um beijo pra Camila. A Camila, da esquina da Lira, um boteco ali na Barra Funda, que eu fui lá, ela falou, porra, eu te assisto todo dia com a Bárbara, legal pra caramba e tal. Pô, que legal. Camila, gente fina. Obrigado. Beijo, Camila. Excelente restaurante da Lira. Pô, parecia o Luciano do Vale agora, mandando abraço pra restaurante. Valeu. Que mais? Mia Brasolini. Primeira vez fazendo isso. Só queria mandar beijo pra Bárbara e chamar ela pra ir comer bolinho de milho lá com a gente. Beijo, Chico. A Bárbara ontem fez Foi ontem o arraiá? Foi no fim de semana, que agora eu tô perdida por causa do feriado, não foi ontem exatamente. Daí guardou pra postar, foi legal. Foi legal, eu quero um bolinho de milho. Fala aí onde é que eu vou. Boa, tem na esquina da Lira. Que mais? André Leite. Chico, no selfie o André não deixou ninguém falar. Pô, foi engraçado isso mesmo. Acho que ele tava meio em êxtase. Ele tava muito emocionado mesmo. Ele tava em êxtase. E aí ele falava, teve uma hora que eu falei pra ele assim, pô, André, quem quer ir pra fazenda é a Silvia, deixa ela falar um pouco. Todos lá reafirmando as besteiras faladas. Que insuportável esse André, dono da razão. Só que não. Obrigado, André. E mais? Isa do Show. Oi, queridos, estou sempre aqui. Vou aproveitar para acompanhar vocês no ao vivo agora, que estou de férias. Adoro assistir vocês porque eu sempre dou boas risadas com vocês. Vocês conduzem a live de um jeito leve. Beijo. Beijo. Isa do Show, beijo, você Isa, é show. Obrigada. Tá de férias? Eu também, em breve. Que risada maléfica. André Leite, realities vão acabar se todos forem politicamente corretos, sem deboche, sem embate, sem fofocas. Vai virar o quê?
BBB 25, Sítio do Pica-Pau Careca. Boa, gostei. Gostei. É isso mesmo, precisa mesmo. Isso aí. Daqui a pouco a gente lembra. Vamos ler na cena. A fala do Domini foi tão absurda, ele disse que queria ensinar e estava dando uma última chance a ela. Que ele foi corajoso por ter sido o primeiro a gritar com ela. Que todo dia ela dá motivos para ele fazer a mesma coisa. É um escândalo, né, ô Bárbara? E foi exatamente isso mesmo, a fala do Domini. É verdade. É o seguinte. Vamos ler mais esse? Tá bom. Pior, Chico, que tem quem compre o Domini. Pois é, Jenny. Tem mesmo. É isso. Impressionante. Aí, Bárbara Sarini, nós vamos agora falar do quê? A Rayane. As esferas do poder ficaram com Thalita e Rafa. Comente. Foi um sorteio. Achei interessante que os apresentadores deixam um vídeo gravado para ser exibido ali no Quebra Power. E antes da dinâmica, falaram assim, olha, antes que vocês criem teorias, antes que comecem a falar sobre o assunto, podem ficar tranquilos para fazer os apontamentos de vocês, porque as esferas do poder serão dadas por um sorteio. Aí o pessoal riu e a Carol falou, quem faz isso? Quem cria teorias? E tal, meio debochada, assim, rindo, né? O que eu achei, assim, que não precisava ser dito para os participantes. Porque eu acho que deixa ali uma pulga atrás da orelha de que houve alguma repercussão negativa, isso. Eles sabiam que a cada semana seria diferente, então eles poderiam ser surpreendidos. E eu acho que se eles quisessem sabonetar, pensando em ficar com as esferas, ia ser uma maneira da gente julgar também aqui fora. Falar, olha, já estão mudando o posicionamento, já estão se atacando, deixa a gente ver a estratégia de jogo. Agora, acho que quando os apresentadores avisam antes, acho que é fazer uma meia-culpa. É meio que confessar que, olha, não foi legal mesmo a decisão de ter feito daquele jeito semana passada. Eu acho que isso deveria ter passado, sabe? Verdade. Eu tô pensando aqui o que eu acho sobre isso. Eu acho que é uma medida para... Assim, a dinâmica já era fraca. Pensa comigo, quem você quer jogar fora do jogo, do programa? Já é uma dinâmica ruim. Se além disso tem o medo de fazer uma estratégia para quem ganha mais não receba sei lá o quê, acho que ia destruir o negócio. Então, do ponto de vista, assim, eles poderiam ter melhorado a dinâmica e falado isso. Ou não falado nada e melhorado. Entendeu o que eu quero falar? Eu acho que também nem tinha espaço para um aliado se atacar ali. Ia ficar muito feio. Já pensou? A Carol chama a Thalita. Eu quero ver você fora do jogo. Não faria sentido, né? E aí, falando em Thalita, foi justamente ela e o Pessina que ficaram com as esferas do poder depois do sorteio. Gostou? Achei sem graça. Achei que eles nem vibraram por isso, nem celebraram. Mas é um casal que não tá vibrando, né? Não tá. Eles estão muito pra baixo. Muito. Tanto que a participação deles no Quebra Power ontem foi justamente essa. Estamos chamando aqui a Eiknat e não temos nada pra falar. Aí eu fiquei assim, o quê? Ela, não, tudo que tinha pra ser dito já foi dito, não temos nada pra falar. O Eik falou, tá bom. Foi lá e sentou no lugar dele. Assim, eles estão uma pressão muito baixa, né? Muito. Assim, o que começou ruim piorou, né? E o que eu fico mais triste é que são duas pessoas que entendem de TV. São, excelente produtor, um excelente repórter, e eles não... Parece que eles não gostaram de estar lá e não vem a hora de ir embora. Ou querem ganhar sem fazer nenhum esforço. Ou estão com muito medo, né? Porque, se eu não me engano, não lembro da fala exatamente, mas se eu não me engano a Silvia falou isso em alguma entrevista, de que eles pensam muito em como o público tá... Foi. Ela falou, né? Acho que foi no selfie. Falou. Que eles pensam muito em como agradar o público. Será que o público gosta disso? Será que o público não gosta? Eu acho que pode ser isso, no final das contas, né? Você é produtor, você entende de TV, mas às vezes conhecimento demais é ruim, sabe isso? Tipo, porque tem noção de como chega no público. Mas eles podiam pensar que é o Power Couple, porra. Não é essa pressão toda. Não tem esse cancelamento, né? A pressão precisa ser para você ser lembrado, para o programa existir. Se você joga na retranca, o programa não existe. Eu acho engraçado que todo mundo chega lá no selfie e pergunta se está cancelado. Eu penso assim, gente... Quem você lembra que foi cancelado pelo Power Couple? Hã? Ninguém. Infã, deixa eu ver aqui. Olha só o que nós vamos fazer, ô Bárbara. Nós vamos girar o globo. Tá bom. É rapidinho, a gente volta já.
gente volta já. Voltamos com o Central Splash aqui para falar agora de Power Couple, Bárbara Sarini. A Rayane não aguenta mais o Domini. Caramba, a gente ficou 40 minutos na primeira pauta. Desculpa, Letícia. Rendeu, né? Eu acabei de perceber que a gente ficou 40... Tadinha, ela ficou a manhã toda trabalhando e a gente vai conseguir falar de 2 coisas só. Rayane não aguenta mais Domini e Carol, falou que já teria mudado de canal. A Rayane falou que queria... Não. A Rayane falou que a briga entre Domini e Adriana, Carol e Radamés estão estendendo a briga e que está parecendo uma gestação de 1 ano e meio. Um lado fica se vitimizando e o outro fica tentando reverter a situação. É isso desde a primeira semana. Tá chato pra cacete, não aguento mais. Se eu estivesse lá fora, teria trocado de canal há muito tempo. Jesus vai voltar e eles estão estendendo esse assunto ainda. Carol, com a saída de Silvia e André, Rayane e Vitor são os meus favoritos, Bárbara Sarini. Pra mim, a terceira via está chegando. Cris concordou e disse que não tem mais saco pra isso. O Cadu falou que sempre achou chato o quebra-pau, porque é uma dinâmica que só aborrece. Tá parecendo a Bárbara, um Budsman. Só aborrece. Pecoraro disse que chegou no momento do reality que fica difícil de apontar. Comente, Bárbara. Tiveram vários comentários sobre isso na casa, né? Várias pessoas falaram, não só esses aqui, de que a dinâmica foi chata, de que não rendeu, de que foi cansativa. Acho engraçado aqui a fala da Rayane, que ela usa, inclusive, o vocabulário da emissora, né? Jesus vai voltar e essa discussão continua aqui. Realmente tá chato. É um assunto que tá chato. Agora, sim, eu acho que tem um erro da direção de não pensar em dinâmicas que façam com que novos assuntos virem pauta, mas também a gente tem que entender que é uma decisão do público, né? Quando faz com que Domini e Adriana voltem de 2 DRs. Aí a gente falou várias vezes que a história ia ficar atravancada e tal. A gente avisou. A culpa é sua. Cadê? A culpa é sua que financia isso aí. Não é verdade? Que votou pro Domini voltar. A gente avisou. Aí, Bárbara, o Domini pediu pra Adriana ignorar a Carol. Depois do quebra-power, Domini pediu pra Adriana cortar relações com a Carol e que isso ajudaria bastante. Para de dar papo pra Carol. Você não viu o que ela pensa de você? Você entendeu o que ela pensa de você? Sempre isso, né? Sempre um negócio tipo, meu Deus... Uau! A Adriana falou que não consegue virar as costas, trata mal, deixar ela falando sozinha. Ela é ruim, mas eu não consigo ser ruim. Oh, ela é uma camponesa, Bárbara. Ela é apenas uma camponesa. Aí o Domini pressionou a esposa, falando que sabe que ela não é ruim, mas não precisa ficar conversando. A Silvia e o André falaram no Selfie-Selves, sexta-feira, que tem essas rusgas, tem essas brigas, mas no camarim de prova que a Record não mostra, a Carol e a Adriana ficam de kikiki. Carol chamando a Adriana de Dri chamando Carol de Cacá. Não, essa parte ela negou. Mas, enfim, é uma cena, né? É uma cena. Você viu que ela pensa de você. Ela é ruim, mas eu não consigo ser ruim. Pelo amor de Deus, pessoal, que chatice, porra. Eu acho que nesse caso aí, a Adriana deveria seguir o conselho do Domini. Pela primeira vez, eu acho que eu concordo de que se não gosta, se acha a Carol manipuladora e tão ruim como ela diz, né? Tem várias falas, tem um dia que ela estava chamando de demônia e tal. Ela usa palavras assim bem pesadas. Então, por que fica realmente de papinho? Acho que ajuda mais nem falar mais, né? E a Carol também nesse ponto, tá? Porque a Carol também discorda de tudo da Adriana. Uma vez eu vi ela falando assim, a Adriana vai lá, fala tudo que ela quer no programa, depois vem, quer um macarrãozinho, quer não sei o quê. Então, se ela acha que isso é uma falsidade, também deixa de falar com a Adriana, também para de dar esse palco, porque a Adriana vai oferecer as coisas porque ela responde, porque ela dá conversinha, porque fica falando ali nos bastidores das provas. Então, acho que as duas estão erradas nisso, e se odeiam, que se odeiem de verdade. Não fica nesse teatro, nessa falsidade, não. Boa. Que briguem, né? Briguem. Ô, Bárbara, a senhora acha que a Carol corre o risco de ser desmascarada pelos aliados naquela relação que tem de ficar de papeco? Se sai a grande aliada dela agora, por exemplo, seria um baque. Seria um baque interessante, até, né?
Como a senhora analisa aí o cenário de Carol perante o mundo? Eu acho que tem muita chance dela ser desmascarada pela Rayane. A Rayane está incomodada com a Carol e a Silvia, antes de ser eliminada, deixou ali essa semente. Então, a Rayane é quem falta, né? Saiu a Silvia, é quem falta ali desse esquema, né? Agora, eu não sei se... Acho que o fato da Silvia ter sido eliminada foi o que deu uma segurada na Rayane. De pensar assim, poxa, ela veio, me trouxe a informação, ela saiu, será que isso é verdade? Será que não é? Então, acho que isso deu uma segurada, mas a Rayane está, sim, incomodada com a Carol. Inclusive, hoje, eu nem vejo mais a casa na mesma divisão que a gente via. Eu acho que tá um caminho muito para ser um jogo de duplas. Carol e Radamés com a Thalita e com o Pessina, a Cris e o Cadu com a Rayane e com o Vitor, e o Eike e a Nath com a Domini e a Adriana. Acho que o cenário hoje é mais de 3 duplas do que 2 grupos. É verdade. E aí fica essa... Porém, existe uma fraqueza política, né? No sentido de não ter apoio popular nessa galera. Pelo menos a gente não viu ainda. Eu acho que seria muito legal o Vitor e Rayane ganharem força em nome do ranço que as pessoas têm pela Carol e pelo Domi. Seria incrível. E até porque é um casal bom de prova, que é uma das premissas do reality. E pode chegar longe e tal. Acho que seria legal. Acho que seria interessante. Bom, que mais? Vamos ler superchat? Tem superchat aí. Vamos ver. Lena Senna. O jogo do Domini é a agressividade. É a única história que ele contou. Ele não era ninguém até ser agressivo com a Carol e passou a ser um Zé Ninguém violento e ridiculamente dissimulado. Com sua mulher patética e digna de pena e ranço, diz a Lena Senna. Palavras fortes de Lena Senna. Que mais? Isa do Show. Chico, você fez o André se emocionar no selfie. Eu se diverti com respeito. Tenho preguiça de assistir o Power Couple gravado. Precisava mudar, né? Porra. Quem não tem essa preguiça, né? Porra, precisava demais. Precisava muito. Muito, muito, muito. Vamos ver. O que mais aqui? Vamos ver. Deixa eu ver. Aqui. A gente amanhã fala mais de Power Couple. Tá bom. Né? Ou talvez mais um pouquinho no final do programa. Mas ontem o Davi viralizou. Ele participou do Domingo Legal. A gente está falando aqui de ex-campeões do BBB, como o Domini. Participaram 3 campeões do BBB. Alemão, o Diego Gasquez, Fernanda Keula e Davi Brito. Vamos tentar lembrar de que edição cada um foi. BBB 7, o Diego, alemão. BBB 12. Eu sempre 13, fico na dúvida. 13, isso. Fernanda Keula foi o 13, porque o 12 foi o Fael.